Os adolescentes estão entre as principais vítimas de assassinato no Brasil. Os homicídios representam quase metade das causas de morte entre jovens de 16 e 17 anos. Por outro lado, os adolescentes cometem menos crimes do que os adultos, e geralmente os delitos cometidos são contra o patrimônio. A relação entre violência e juventude é o tema de hoje do Conexões, que vai conversar com dois convidados, o coordenador do Núcleo de Estudos da Violência e da Criminalidade da UFG, Dione Carvalho. Olá, muito obrigada pela presença. Eu agradeço a oportunidade de participar do debate. Bom, e também vamos conversar com o músico Rafael Aires. Obrigada pela presença. Prazer é todo meu. Bom, para começar, a gente falou um pouquinho no começo, na abertura do programa, em relação ao jovem enquanto vítima da violência. Segundo dados do Mapa da Violência, os homicídios representam a metade, mais ou menos, né, até mais da metade das causas de morte entre adolescentes. E apenas no ano de 2013, mais de 3.800 jovens foram assassinados no Brasil. O que leva esse número tão elevado de assassinatos, de homicídios contra jovens e adolescentes no país? Gostaria que você começasse, Dione. Em relação ao quanto adolescentes e jovens no Brasil são mortos, é importante só fazer uma pequena correção. Quando se diz do total de jovens, aí esse número é muito mais de 3.000. Esse número diz respeito apenas aos adolescentes entre 12 e 18 anos. O que está na contramão do que a gente vê correntemente em alguns veículos de comunicação, quando a gente considera os assassinatos que são praticados por esses adolescentes, que é cerca de quase metade disso. Entre os fatores que a gente poderia apontar como influenciadores dessa realidade, a gente tem que ponderar que, primeiro, nós estamos falando de um público que apenas recentemente teve o benefício de ter conquistado uma lei que tenta priorizar a sua condição de pessoa em formação e desenvolvimento e estabelecer condições públicas mínimas para que eles tenham acesso a um projeto de vida e de futuro. Isso eu estou me referindo especificamente ao Estatuto da Criança e do Adolescente. Como esse estatuto, mesmo que conquistado do ponto de vista jurídico, não tenha sido ainda implementado do ponto de vista da política pública e da sua realidade material, então a gente tem condições muito precárias de vida desses adolescentes, o que coloca ele numa condição de vulnerabilidade maior também em relação à violência, entre outras coisas. Bom, Rafael, você que convive com a juventude, que faz projetos sociais em regiões mais periféricas da capital, você percebe mesmo que esses números são gritantes, que os jovens são realmente vítimas dessa violência todos os dias? São vítimas e o crime nunca foi a primeira opção dos jovens brasileiros. Todos nós procuramos sempre a música ou a cultura, porque o Brasil ele é rico, as oportunidades sempre vêm de esporte ou cultura, né? Eu vejo esses dados, eu fico pensando, será que não é possível que eles não estão vendo realmente que tem que se investir em educação, em escolas, em formação para as pessoas? Eu fico um pai de família, quantas famílias foram desestruturadas há muitos anos, entendeu? E não tem uma capacidade, às vezes, de educar uma criança. E o Estado decide colocar na cadeia, a cadeia é a melhor forma de educação, de se indignar, né? Porque tem mil e outras formas da gente ajudar os jovens, né? Dentro da cadeia eu acho que já é metade do caminho perdido. Dione, esses jovens que são vítimas da violência, geralmente eles têm algum envolvimento com certa criminalidade, às vezes, ou são usuários de droga? É essa a realidade que a gente vê? E também esse jovem, geralmente, ele um percentual maior de negros? O perfil socioeconômico é de jovens majoritariamente pobres, de famílias em situação de vulnerabilidade econômica muito grande, negros, residentes em periferia. Agora, a gente não pode dizer se eles têm algum envolvimento ou não com a criminalidade, porque nós temos um problema em relação a como esses dados são produzidos. Nós temos um índice de esclarecimento de casos de homicídio muito baixo. Então é difícil dizer que eles foram mortos porque eram ou não usuários ou porque estavam envolvidos em alguma criminalidade. Qualquer dado que aponte nesse sentido hoje no Brasil
ele é muito precário. Então a gente não pode afirmar que são adolescentes vítimas por terem envolvimento com o tráfico de drogas ou com o uso de drogas. É mais por eles estarem em uma região que geralmente possibilita o acontecimento desses tipos de crime. Aí o que é outra coisa que pode ser questionada e aventada, mas a gente também não tem segurança para falar isso, porque não é uma questão meramente territorial, né? O que talvez esteja mais próximo do que você está colocando é que são adolescentes que não têm tanta proteção social e não tem nenhuma proteção privada como tem adolescente classe média alta. Então, assim, há homicídios em bairros nobres da cidade, com exceção talvez dos condomínios fechados. Mas há com frequência em bairros nobres. Mas por que esses adolescentes de bairros nobres não são tão afetados como os adolescentes mais pobres? Porque existe um conjunto de ferramentas e de equipamentos que são possibilitados a essa juventude que não é ao outro grupo social mais desfavorecido. Então, talvez esses fatores estejam influenciando nessa incidência de homicídio. Agora, como são todos eles dados muito precários do ponto de vista de dizer qual é a causa desses adolescentes serem mais vítimas que outros grupos sociais, o que a gente pode, talvez de forma um pouco mais consistente e cuidadosa, é perceber o que faz desses adolescentes um grupo social comum, que aí entra essa questão do perfil econômico, entra a questão racial, entra a questão deles estarem, em grande parte, no caso de adolescente em conflito com a lei, em situação de evasão escolar, não estavam frequentando a aula e nem a escola, se matricularam, mas não frequentavam. Então, talvez esses sejam fatores que tornem isso um pouco mais legível para nós. Agora, associar isso com envolvimento na criminalidade ou com a territorialidade, a gente não tem condições hoje de definir dessa forma. Você percebe isso mesmo, Rafael? Às vezes o jovem da periferia, ele se encontra mais vulnerável mesmo por não ter até mesmo, às vezes, um apoio policial, uma ronda policial ou uma forma de alcançar uma certa segurança? A periferia ela não tem um investimento feito nela, né? A gente vê vários talentos de várias formas e às vezes o crime, porque quando a gente assiste televisão, a gente acaba vendo muitas coisas que despertam desejo na gente. E às vezes o jovem da periferia ele não tem tanto contato para se profissionalizar em alguma coisa que possa dar essa condição para ele. E o crime, ele é muito aberto, o crime é interessante também. A gente tem que começar a pensar que como é fazer a escola ser tão interessante como essas outras maneiras também, porque eu tenho certeza que disposição todo mundo tem. A gente acabou de ter uma Copa do Mundo no Brasil. Quantos campos de futebol foram feitos nas periferias? Nenhum. Então, qual é o investimento no esporte, na cultura que o país está fazendo para tomar uma atitude com uma lei dessa, olhar para o jovem como se ele, com 16 anos, ele não tem mais solução? Qual é a base, qual é o método que eles estão usando? Bom, a gente vai para um rápido intervalo e a gente volta a falar sobre esse tema e essa relação entre violência e juventude e adolescência no próximo bloco. Voltamos com Conexões de hoje, que relaciona duas temáticas, violência e juventude. Bom, estamos falando com Dione Antônio de Carvalho, que é coordenador do Núcleo de Estudos da Violência e da Criminalidade da UFG, e também com o músico Rafael Aires. Bom, voltando à nossa temática do primeiro bloco, a mesma pesquisa do Mapa da Violência aponta que o Centro-Oeste, de uma forma geral, tem uma incidência de homicídios entre jovens que é maior do que a média nacional. Segundo os dados, é de um pouco mais de 65 para cada 100 mil e a média nacional seria de 54. Para você que estuda violência, Johnny, o que poderia motivar essa média ainda maior do que no Brasil, que já é uma média alta, aqui no Centro-Oeste? Seria a desigualdade social? Seria a falta de perspectiva da juventude? O que você poderia apontar para a gente como causas? Algumas questões que são fundamentais ao se falar de homicídio, principalmente quando a gente trata da estatística em relação a isso. Primeiro, assim, em todos os países do mundo, a maior parte dos homicídios acontece entre os jovens, né? E no Brasil não é diferente. Então, na verdade, do ponto de vista quantitativo, o normal é que a maior incidência seja realmente entre jovens. A questão é que no Brasil, isso ultrapassou o limite daquilo que é considerado razoável. Nós temos altos índices de homicídio e quando se considera a juventude, isso é mais acentuado ainda.
E quando a gente vai entender um pouco mais aprofundadamente esses dados, a gente percebe que, além de ser entre jovens, são entre jovens do sexo masculino. Então, esse é o primeiro fato importante. O segundo é que são jovens do sexo masculino e negros. Assim, para cada 4 que são assassinados no Brasil, 3 são negros. E aí, quando a gente considera o caso do Centro-Oeste, por exemplo, aparece ele com uma média acima da nacional. O Nordeste também aparece com uma média acima da nacional. Então, e aí, a gente tem que considerar o homicídio, é difícil dizer quais são as causas, porque existe muito envolvimento pessoal por um lado, então é difícil mensurar isso, e por outro, é porque a gente tem uma falha do sistema de segurança pública no Brasil que dificulta a contagem de homicídio. Por quê? Como a polícia não esclarece nem 50% dos casos, quando a gente fica repetindo que isso tem a ver com tráfico de drogas, isso é um chute. Isso não é uma estimativa baseada num dado concreto, porque a polícia não investigou e não concluiu a investigação. Então, o que a gente tem, no geral, como possibilidades de fatores que influenciam a incidência de homicídios, aí a gente tem um elemento forte, que é a questão da própria juventude, assim, de serem dados que se incidem mais sobre os jovens, e como a gente está num país que teve um crescimento muito grande dessa população nas últimas décadas, esses números cresceram. Um outro elemento, quando a gente pensa no porquê que a maioria deles são homens, é num fator cultural, que é o fato da gente ter culturalmente, e aí o Centro-Oeste se destaca nisso, uma população que tenta resolver seus conflitos baseado no uso da força física e na violência, preterindo os mecanismos judiciais, a resolução dos conflitos por meio de conciliação. Então, essa certa tradição de não levar desaforo para casa e resolver aquilo de forma impetuosa também pode inflar esses números. E aí há um componente importante que você mencionou sobre a desigualdade, que a gente vê ele manifesto na questão racial. Então, quando se trata de um público que tem uma desproporção tão grande entre brancos e negros sendo mortos, aí esses componentes que você colocou como desigualdade, falta de oportunidade, podem sim influenciar isso. Há um outro dado que foi feito a partir do mapa da violência e do IDH, que mostra que a cidade brasileira mais arriscada para viver jovens negros e pobres é Rio Verde, no interior de Goiás. Como é que você avalia isso, Rafael? A questão da cor também influencia nessa questão da violência? Você percebe que existe mesmo uma violência maior contra os jovens negros? Existe. E é triste falar isso no Brasil, né? Um país tão negro como o nosso, né? Em Goiás também, eu viajo bastante, estou sempre em Salvador, outras cidades que tem um número maior de pessoas negras. E Goiás também não é tão comum, né? Assim, tem, mas bem menos. Mas a gente vê o preconceito, às vezes, claro, não estou generalizando, mas às vezes um preconceito que vem de geração atrás, que alguns policiais também têm. Sociedade, às vezes, numa loja que você vai entrar, eu não posso dizer que isso não existe. Eu tenho um filho também, e ele crescendo, eu acabei de lançar um disco, o nome do disco é A Cor do Futuro, certo? Porque num país igual ao nosso, com tanta desigualdade, com tantas mortes de jovens negros, uma pessoa que escolheu a cultura ou a música e ela está crescendo com isso aí é quase uma vitória, na verdade, porque as oportunidades, a cultura foi uma das poucas coisas que salvaram os jovens negros aqui no Brasil, cara. Então, eu olho isso, o preconceito é de várias formas. E o jovem negro, o jovem da periferia, ele sente isso. Ele é discriminado, às vezes, só de você falar onde você mora. Às vezes, tem muito a questão da cor também, mas às vezes, quando você, numa entrevista de emprego também, se você fala, eu moro, dependendo do setor que você fala, o próprio empresário, ele já pode ter uma restrição, porque talvez a cabeça das pessoas, a mente das pessoas não se abriu para entender como é o outro lado também. Não é porque mora na periferia, não é porque é negro, é ladrão. Isso não existe mais, entendeu? Isso nunca existiu, entendeu? A gente mora num país lindo que o negro, a cultura, tanto na ginga, a música, dança, isso aí sempre foi orgulho pra gente no mundo todo. Mas mesmo assim a gente vê a discriminação em várias áreas, cara, em várias áreas, não importa. Até na própria música negra, o preconceito com o negro também. O Brasil tem que aprender muita coisa em relação a isso. Johnny, existe algum dado, mesmo dentro do grupo, que aponte também essa questão da violência policial? O jovem também é vítima dessa violência policial?
Em relação aos dados regionais do Estado de Goiás, aí é uma dificuldade muito grande porque a Secretaria de Segurança Pública não divulga dados de homicídio quando são praticados por policiais. Então, naquela estatística anualmente divulgada pela Secretaria, ela não inclui a violência policial. Agora, quando a gente pega os dados nacionais, e aí Goiânia dificilmente fugiria disso, aí fica evidente que eles são as maiores vítimas dessa intervenção policial. E isso tem alguma explicação? Vai nesse mesmo mote que você colocou antes, da questão dos homicídios de forma geral? É na mesma direção, e aí o que se acentua com o caso da violência policial é que há, indiscutivelmente, uma preferência na atuação dos órgãos policiais no Brasil, né, por um grupo social desfavorecido economicamente, negro e jovem. Um preconceito, né? A gente não vê atuação policial, nenhum tipo de batida, nenhum tipo de intervenção em condomínios de alto padrão, né? A gente aqui não tem notícia de nenhum órgão policial do Estado de Goiás fazer isso. Agora, a polícia fazer esse tipo de investida em regiões mais periféricas da cidade é extremamente comum. E quando a polícia quer, de alguma maneira, resolver, e isso não vale para todos os órgãos policiais, né? Isso é de alguns grupos. Quando ela tenta resolver a coisa baseada no uso da força do que no uso da legalidade, como a gente viu, por exemplo, em maio de 2006, né, que aconteceu aquele genocídio contra o grupo de jovens naquele fim de semana em São Paulo, aqueles policiais escolheram matar jovens negros e pobres. Então houve o toque de recolher. Quando a polícia se desloca para a rua, né, e começa a praticar aquela chacina em larga escala, quem foi vitimado foram todos jovens negros. Né? Foram quase 500 jovens em um único fim de semana como uma ação vingativa por parte da polícia em razão dos ataques do PCC. Inclusive com diversos jovens que não tinham qualquer tipo de envolvimento com o crime organizado ou coisa assim. Então o que fez ele ser vítima foi a sua condição racial e econômica. Bom, a gente vai continuar falando dessa triste realidade aí no próximo bloco do Conexões, que continua falando sobre juventude e violência. A relação entre violência e juventude é o tema de hoje do Conexões, que conta com a presença do Dione Antônio de Carvalho, que é coordenador do Núcleo de Estudos da Violência e da Criminalidade da UFG, e também com Rafael Aires, que é músico. Bom, Rafael, o Dione falou no bloco anterior da questão de resolver os problemas com a violência, às vezes por ter brigas ou questões a resolver com outro jovem, acaba partindo para a violência. Você percebe que ter uma opção de lazer ou ter uma opção de educação pode fazer com que esse jovem, que já às vezes, que tem uma tendência maior a praticar algum ato de violência, que ele se acalme mais, que ele pense duas vezes antes de cometer alguma coisa? Com certeza. O tráfico de drogas, ele não pode ser a primeira opção do jovem, o primeiro emprego do jovem na periferia. O jovem, ele tem que ter o lazer e, vamos supor, uma criança também que seja presa bem nova. E quando ela voltar para a rua novamente, quando ele voltar para o bairro dele vai ter uma quadra de esporte, o bairro dele vai ter uma oficina de música. Então, assim, na verdade, parece que a gente já é preparado para lidar com a violência como primeira opção. E a gente é preparado para ofender as pessoas de imediato. Não fomos criados para compreender e até se orgulhar das diferenças dos outros mesmo, porque as diferenças é que mostra como a gente pode crescer mais com tudo. Mas com certeza a falta de investimento na periferia, isso aí agrava muito o número da violência e o contato, né? Quando você não tem um contato, sendo no esporte, música, a gente crescer junto, né? A gente tem que crescer culturalmente, não crescer junto com tráfico, né, cara, com as drogas. E a importância da família. Você vê também que famílias melhores estruturadas, pessoas com melhor condição, às vezes de estudo, ou melhores condições profissionais também poderiam oferecer um futuro melhor para essas crianças? Poderia sim, porque eu penso uma família, às vezes, que o pai não estudou, talvez o filho, ele não consiga passar para o filho dele a importância de estudar. Isso aí são várias gerações que vão sofrendo com isso também. A educação não tem jeito, ela
O principal é a nossa principal arma. A educação tem que ser a nossa principal arma sempre. Um pai que sabe o valor da escola, para ele vai conseguir passar isso para o filho também. Bom, Johnny, agora a gente muda um pouquinho do foco. A gente falou nos 2 primeiros blocos sobre a questão do jovem enquanto vítima, o jovem enquanto autor. O Núcleo também apontou numa pesquisa que a maior parte dos crimes cometidos por jovens, por adolescentes, não tem ligação direta com crimes de maior potencial ofensivo, né, como assassinato ou agressão, que são geralmente contra o patrimônio. Por que então a sociedade vê nesse jovem que comete algum delito como se ele fosse o principal responsável por essa violência, por essa escalada da violência que a gente percebe hoje, até mesmo com a questão da discussão polêmica sobre a redução da maioridade penal atualmente? Aí é importante diferenciar 2 coisas. Primeiro, quando a gente fala que jovem é o principal responsável pela criminalidade no Brasil, é de 18 a 29 anos. Né? Quando a gente está se referindo sobre os adolescentes, a gente está falando de um público que nem de longe é o principal responsável pela violência no Brasil, porque do total dos crimes que ocorrem em um ano, a menor parte é que fica com a autoria desse público de 12 a 18 anos de idade. Então, assim, quando a gente está falando muito aqui nos blocos anteriores sobre como evitar que esse jovem se envolva com a criminalidade, mas não são eles os responsáveis por esses índices, né? Aí é o público acima de 18 anos. Quando a gente fala de 12 a 18, a gente tem que começar a pensar mais em como evitar que ele seja vítima dessa violência, que é o que ele é principalmente. Em relação a eles enquanto autores de atos infracionais, né, pessoas de 12 a 18 anos, aí a gente tem um cenário em que é uma incidência pequena em relação a dos adultos e jovens, né, com mais de 18 anos, e dentro dessa incidência do que ocorre, a maior parte dos atos infracionais são contra patrimônio, como você mencionou, e não contra a vida. Então, por exemplo, quando a gente pega o caso do homicídio, para ilustrar isso, do total de homicídios que aconteceu no Brasil, né, no ano de 2012, 2013, por exemplo, cerca de 4,5% é que foi praticado por adolescente. Né, vamos pegar um ano que eu lembro o número de cabeça, 2012. Em 2012, o Brasil registrou cerca de 50 mil homicídios. Desses 50 mil, 1.963 é que foi praticado por adolescente. Então, é uma proporção muito pequena do total. E se a gente considerar todos os delitos que foram praticados só por adolescentes, né, pessoas com 12 a 18, o que mais aconteceu? Aí, em primeiro lugar, ficam os roubos, em segundo lugar, ficam os furtos. Em Goiânia, como a gente divulgou nessa pesquisa, em terceiro lugar ficou dirigir sem CNH. E o homicídio só vai aparecer no final, com cerca de 11% dos casos de atos infracionais que ele comete. Então, por isso, assim, a gente tem uma clareza muito grande de que a participação de adolescentes em crimes é a menor possível. E por mais que isso espante as pessoas, na verdade isso é comum no mundo inteiro. Em qualquer lugar do planeta, essa população até 18 anos de idade é a faixa que menos participa dos crimes. Não há nada de extraordinário nisso. O que é muito estranho é a gente acreditar que é essa população a responsável por essa situação de intensa violência que o país viveu, principalmente em relação aos homicídios. E a gente vê uma criminalização desse jovem que comete algum tipo de delito, principalmente também até pela mídia, por ser um menor, já sempre tem aquela ideia de o de menor não vai ser criminalizado, ele não vai receber uma pena, assim como o de maior. Há também um entendimento errado em relação às medidas socioeducativas que esses jovens têm que cumprir, não é isso? Esse é um outro equívoco fundamental e que esse momento tem sido usado para tentar esclarecer um pouco mais. Então, as pessoas misturam, né, imputabilidade penal com responsabilização. Então, assim, as pessoas de 12 a 18, elas não são penalmente imputáveis, mas elas são sim responsabilizadas. Então, na verdade, adolescentes no Brasil, a partir dos 8 anos, dos 12 anos, se praticar ato infracional, será responsabilizado. E aí ele tem, inclusive, um conjunto de medidas, que são 6 ao total, que se ele for pegar uma medida atrás da outra, ele pode ficar até 9 anos com a sua vida judicializada. E dessas medidas socioeducativas, a que a gente considera mais dura, que seria a de internação, ele pode ficar lá até 3 anos internado. Quando a gente observa, por exemplo, o funcionamento da aplicação da medida socioeducativa no Brasil, a gente nota, inclusive, que o ECA ele é por vezes mais rigoroso que o Código Penal. Por exemplo, para um adulto ficar 3 anos preso, ele tem que praticar um crime que é quase 4 vezes a gravidade disso,
para ele poder ficar os 3 anos lá. E o processo dele, por exemplo, se for um homicídio, ele fica 6 anos até ser julgado. Um adolescente que pratica um homicídio, em 45 dias a situação dele está resolvida e ele já está lá no centro de internação. É um processo muito mais célere, muito mais duro e muito mais rigoroso. E quando ele é internado, o funcionamento do centro de internação, ele tem uma rigidez muito maior do que o presídio, por exemplo. No presídio, o preso pode gozar de direitos como visita íntima, adolescente não pode. Preso tem regime de progressão de pena, adolescente não tem. Então a gente tem, na verdade, um cenário que é completamente diferente daquilo que as pessoas pensam no geral. E um outro dado importante sobre isso é que enquanto o sistema prisional tem uma reincidência que fica quase 70%, a do socioeducativo é 35%, é a metade disso. Bom, dados muito esclarecedores para a gente. Infelizmente, nosso tempo chegou ao fim. Muito obrigada, Johnny, pela participação. Eu que agradeço e a gente continua à disposição para ajudar nesse debate. Obrigada também, Rafael, pela presença. Prazer todo meu, satisfação estar aqui. Precisou só chamar. Tá certo, muito obrigada pela contribuição e a gente está sempre aberto para vocês e para novas contribuições. Bom, e o Conexões de hoje, infelizmente, está terminando, mas você pode participar dos próximos programas pelo e-mail jornalismo@tvufg.org.br, pelo perfil do Facebook ou então pela página do Twitter. Bom, e você também pode assistir a todos os debates do Conexões no blog do programa. E eu te espero na próxima semana. Uma ótima semana para você!